amigos do Nocaute. Tivemos uma semana cheia de eventos, alguns se revelaram praticamente nada, como foi Davos, né? Davos, digamos, o que foi dito era o que era o óbvio, e o que não foi dito talvez seja o que chame mais atenção, quer dizer, a ausência de referência à própria situação social do Brasil, a emprego, a questões desse tipo, chama atenção. Mas eu não vou entrar muito nisso, porque isso já foi muito falado e comentado na mídia de formas diversas. Outros eventos aqui também internamente no Brasil, certamente alguns outros comentaristas já falaram e outros ainda vão falar. Eu vou me concentrar um pouco mais nessa questão da Venezuela, né? E há um pouco um contexto histórico que eu acho que é importante restabelecer nisso. Eu, enfim, como diplomata, obviamente, já tinha visitado a Venezuela, mas a minha primeira visita como ministro à Venezuela não foi no governo Lula, foi no governo Itamar Franco. E foi muito interessante, é um episódio que eu até já relatei em um livro. Naquela época o presidente era o presidente Caldeira, um homem de centro, com uma certa sensibilidade, com uma boa sensibilidade social, eu diria, e uma visão latino-americanista, sul-americanista. Mas longe de ser um esquerdista de qualquer espécie. Aliás, ele tinha tido até um problema com Cuba na primeira gestão dele, então ele era totalmente cuidadoso a esse respeito. E num dos eventos eu estive com o presidente, estive com o ministro, obviamente, mas tive também um almoço com empresários na Venezuela, e oferecido pelo embaixador do Brasil, um homem muito competente, que infelizmente já não está entre nós, chamado Clodoaldo Guenei. E nesse almoço, que era um almoço para conversar de negócios, em determinado momento, os empresários venezuelanos começaram a conversar mais entre eles. Eu acho que estavam reunidos ali, e eu percebi que eu estava diante assim, de uma conspiração. Eles estavam conspirando contra o governo Caldeira. Eu só digo isso para ilustrar que a direita venezuelana é conspiradora há muito tempo. E não é conspiradora apenas contra o Chávez, ela é conspiradora também contra qualquer reformismo mais leve que seja. Obviamente a coisa se repetiu de maneira muito mais grave, aí um golpe mesmo em 2002, com um apoio externo ostensivo, praticamente, apoio dos Estados Unidos, e depois o Brasil conseguiu, o governo Lula, aliás, foi a primeira iniciativa internacional do governo Lula, juntamente com o combate à fome, que tem a ver com Davos, na realidade, foi a criação do Grupo de Amigos da Venezuela. Eu acho que já mencionei isso aqui outras vezes, mas através do Grupo de Amigos, em que nós pudemos dizer, olha, o presidente Lula disse, não é um grupo de amigos do Chávez, é um grupo de amigos da Venezuela. Então fizemos um grupo que, liderado pelo Brasil, cuja liderança foi aceita por todos, inclusive pelos Estados Unidos, que encaminhou uma solução, que era o referendo revocatório. Eu não estou dizendo que você possa repetir as mesmas fórmulas, mas o que eu estou acentuando é a importância da mediação e a importância de você ter a confiança do país. E quis também fazer essa notinha sobre a direita, porque isso tem a ver com a situação atual. Porque o que acontece, eu acho, na Venezuela hoje, quer dizer, sem entrar no mérito, eu acho que a situação é muito confusa, porque quando você tem pressões externas, tentativas de golpe, também outras ações do governo, você pode não gostar muito, mas, ou não simpatizar, ou não se identificar com elas. Isso não vem ao caso. A questão fundamental é que essas questões, se for para ter algum trabalho externo, tem que ser com aceitação do governo, obviamente a oposição também, e tem que ser com confiança, tem que ser pelo diálogo, e não pela pressão como está sendo exercida. Eu não me lembro de outra situação nas últimas décadas em que, digamos, alguém tenha se autoproclamado presidente e tenha sido reconhecido imediatamente sem que ele tenha nenhum dos instrumentos de poder. Quer dizer, eu não vou entrar nem na parte ética ou na parte legal, eu digo mesmo na parte fatual. Ele tem, aparentemente, algum apoio popular de oposição ao governo Maduro, mas isso não é suficiente. E, obviamente, não se pode reconhecer um governo dessa forma e dizer que vai apoiá-lo politicamente, economicamente, é no mínimo uma aventura, além de ser contrária a toda a nossa tradição da não intervenção em assuntos internos, de trabalhar pelo diálogo, pela via pacífica, etc.
Isso é muito preocupante, porque seria preocupante em qualquer circunstância, mas é muito claro que o governo do Maduro continua tendo apoio. E não é só militar, não. Ele tem também um apoio popular importante. Pode ser até que nesse momento, digamos assim, por causa da crise econômica, até muitas pessoas mais pobres estão sofrendo também com a crise econômica, que tem a ver com o governo, mas tem a ver com o boicote externo também, de financiamentos, etc. Quando se fala que ele está muito... O Maduro, a China e a Rússia investiram, a China e a Rússia investiram porque outras saíram, entre outras razões. Não é? Então, ele tem esse apoio, até porque há uma consciência que às vezes escapa, mas ela volta, em grande parte da população mais pobre, que o Chávez trabalhou por ela. E o Maduro também tentou trabalhar por ela, mas o Chávez principalmente chegou até a ganhar um prêmio da Unesco por ter eliminado o analfabetismo na Venezuela. Mas enfim, então eles lembram disso, e eles também lembram do comportamento dessa direita venezuelana, não só golpista, mas enquanto ela esteve no poder, era ali uma circulação de elites entre dois partidos, né, que se revezavam apenas ali. Essa elite venezuelana construiu um país não só dependente extremamente de Washington, mas um país muito desigual. Talvez a maior favela que eu tenha visto no mundo é a favela que, a primeira vez que eu fui a Caracas, isso antes até de ser ministro, subindo ali do aeroporto, que é no litoral, para Caracas. Muito desigual e muito dependente. Aliás, isso vem de muito tempo. Me lembro até de um filme francês, O Salário do Medo, que é passado na Venezuela, que mostra essa ambiguidade do petróleo, como o petróleo pode trazer benesses, mas também como cria problemas. Mas, enfim, voltando à situação mais atual. Então, a essa situação, eu acho que uma situação inédita, liderados pelos Estados Unidos, que não vamos disfarçar isso, evidentemente, isso foi precedido de viagens e de gestões norte-americanas em todos os países latino-americanos. O Grupo de Lima não nasceu à toa, nasceu num contexto em que governos conservadores foram instados pelos Estados Unidos, como foi publicamente dito aqui no Brasil, ainda no governo Temer, na realidade, a ter uma postura uma pressão ainda mais forte contra o governo, para que haja uma mudança de regime. Então, resumindo a história, nós estamos diante de pressão externa para a mudança de regime. E nós não podemos aceitar isso. Qual a saída para a Venezuela? Eu acho que a saída tem que ser pelo diálogo. Em toda essa mescla de declarações confusas, não é? e pouco consistentes, no caso do Brasil, até com a nossa tradição diplomática, né? Não preciso falar do Santiago Dantas em relação a Cuba, mas ao longo dos anos todos, o Brasil, tirando um ou outro pequeno episódio, o Brasil sempre teve essa preocupação com a não intervenção. Aliás, até o general Mourão mencionou que o Brasil não deveria participar de uma intervenção. O problema é o seguinte, é que você pode não querer participar da intervenção militar, mas se você diz que apoia política e economicamente, você pode ser arrastado a uma participação também militar, porque uma coisa pode trazer outras consequências. Então é preciso evitar esse encadeamento perverso de fatos que podem levar a uma situação de conflito interno muito grave. Guerra civil, já foi mencionado, eu até estava evitando essa expressão, mas hoje eu vi num editorial do jornal da grande mídia, então até a guerra civil, e ao mesmo tempo com repercussões externas, e obviamente no Brasil, que tem uma larga fronteira com a Venezuela. Então a solução tem que ser o diálogo. Então a única luz que eu vi aí em todas essas conversas e declarações foram declarações do México, do Uruguai, né, muito favoráveis ao diálogo, e também do secretário-geral da ONU. Então me pergunto, uma vez que a OEA, creio que está totalmente desmoralizada, né, e também capacitada, porque apesar de tudo, apesar de toda a influência norte-americana na OEA, apesar da posição do secretário-geral da OEA, que foi inclusive expulso da Frente Ampla no Uruguai pela sua submissão, né, aos desígnios de Washington, a OEA, apesar disso tudo, os Estados Unidos tentaram e não conseguiram aprovar um reconhecimento desse autodeclarado governo Guaidó. Então, eu acho que a única esperança é uma mediação
liderada, não seria fácil também, porque eu sei que as pressões ali são várias, mas pelo menos há mais equilíbrio, liderada pelo secretário-geral da ONU, não é da ONU, com a participação de alguns países que demonstraram imparcialidade no caso. Nem o México, nem o Uruguai estão apoiando abertamente o governo Maduro, não se trata disso, mas eles querem uma solução pelo diálogo, como nós buscamos também em 2003 e conseguimos, né? Então eu acho que é uma situação muito grave, talvez pode ser a situação mais grave para a América Latina, para a América do Sul. Dependendo do desdobramento, nós podemos ter uma situação, até em função do que já se ouviu da parte da Rússia principalmente, mas também da China, podemos ter um conflito geopolítico global trazido para a nossa região. Então eu acho que tem que haver um bom senso. E o bom senso indica que só o diálogo é difícil, há intransigência de um lado e de outro, mas não há outro caminho. O outro caminho, o caminho outro que é apoiar uma das partes de maneira total e absoluta, e sobretudo apoiar uma oposição que está na realidade dando um golpe, né, um golpe com apoio externo, mas é um golpe. Porque nem sequer houve uma votação, não houve nada, não sei nem se tem outra pessoa na oposição que pensa a mesma coisa do que esse presidente da Assembleia Legislativa. Então, diante dessa situação tão difícil, eu acho que temos que apostar ainda na mediação. Eu acho que o Brasil se auto-excluiu de uma mediação, o que é lamentável, porque o Brasil é o país de maior peso na América Latina, mas nós temos hoje um país como o México, que é um país que está com uma política externa mais independente, que preza e sempre prezou, justiça seja feita, os princípios da não intervenção e da autodeterminação dos povos, né? Desde, por exemplo, o México foi, durante um certo momento, foi o único país latino-americano que tinha relações com Cuba. Né? Não é porque simpatizasse com o governo cubano, mas porque a defesa desses princípios. Então é isso que nós temos que, acima de tudo, defender: a soberania dos países, a soberania dos povos, a não intervenção, as soluções pelo diálogo. E eu acho que esse é o caminho que nós temos que seguir.